A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Dr. Paulo Magno. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Imperial. Aqui estamos mais uma vez com o nosso último programa do ano, né? Dia 31 de dezembro, estaremos aqui fazendo hoje uma entrevista com o nosso ex-governador do distrito, nosso companheiro ex-presidente do Conselho de Governadores de Lions, né? Nosso companheiro, professor Dr. João Roberto Moreira Alves. Bom dia, João Roberto. Bom dia, Paulo. Prazer falar com todos os ouvintes da rádio. E é sempre oportuno, nesse momento de virada de ano, se fazer uma certa reflexão sobre o que ocorreu e aquilo que se espera desse novo ano. Exatamente. Eu gostaria que você se apresentasse, João Roberto, para que as pessoas pudessem saber quem é você. Bom, eu sou João Roberto Moreira Alves, embora não tenha nascido em Petrópolis, mas minha formação... Meu início de formação universitária foi aqui em Petrópolis, na nossa universidade, e tivemos uma passagem inicialmente pelo curso de Direito, depois concluindo esse curso no Rio de Janeiro, na Universidade Federal, na Universidade do Brasil, naquela época Faculdade Nacional de Direito. Mais à frente fizemos um curso na área de administração e fizemos algumas especializações, alguns pós-graduação, mas sempre voltado ao campo da educação, até mesmo porque toda a nossa família sempre foi ligada ao setor de educação. E aqui tem as raízes, naturalmente, de todo um cenário da educação, a importância de Petrópolis para o desenvolvimento do país. Ok, João Roberto, como você se conheceu o leonismo e por que você se tornou um companheiro leão? Bom, a vida nossa no Lions, ela foi iniciada por convite do professor Fernando Mota, uma pessoa ligada que tinha trabalhado comigo e trabalhávamos na época, inclusive, juntos, e nos convidou para ingressar no movimento leonístico. Isso foi em 1985, quando ingressamos para o Lions Clube Rio de Janeiro, Ilha do Governador, clube que a gente continua até hoje, exercemos uma vez a presidência e várias vezes outras funções. O Lions acabou se integrando muito à família e é uma razão de que nós até hoje permanecemos vinculados ao movimento e colaborando naquilo que foi possível e no que tem sido possível para essa grande entidade que é, na verdade, um shopping de serviços humanitários. Por que foi fundado o Lions Clube e qual o primeiro Lions do mundo? O Lions foi fundado em 1917, quando um grupo de homens de negócio, liderado por Melvin Jones, resolveu criar uma organização para colaborar, para servir ao próximo. Melvin Jones, em Chicago, reuniu esse primeiro grupo e, a partir daí, houve uma expansão, inicialmente para algumas cidades americanas e depois caminhando para todo o mundo. E chegando ao Brasil, já depois da virada da metade do século passado, quando criou-se o primeiro clube, que foi o Rio de Janeiro, o Mater Clube do Brasil. Logo depois... Eu ia justamente perguntar sobre isso. O primeiro Lions Clube fundado em nosso país foi o Mater no Rio de Janeiro, né? Exatamente. Essa é uma versão corrente, embora existam algumas controvérsias em relação a esse ponto, porque o Lions inicialmente teve uma atuação em Rondônia, em Guajará-Mirim, quando um clube praticamente do mesmo nome, que era o Guajará-Mirim, de uma cidade da divisa ali da fronteira, já iniciava as ações da criação de um clube no Brasil.
mas prevaleceu o marketing, vamos chamar em termos mais forte, da criação do Rio de Janeiro, do Lions Clube do Rio de Janeiro, a partir exatamente de uma contribuição, de um apadrinhamento do Lions do Uruguai. Então assim foi a história, o início da história do Lions em nosso país. Qual a importância de Melvin Jones como fundador do leonismo, João Roberto? Melvin Jones era uma pessoa que tinha uma visão, nós estávamos ali numa fronteira de uma Primeira Guerra Mundial e havia necessidade, segundo ele, de reunir pessoas que pensassem no próximo. Embora tivesse um cunho muito de homens de negócio e naturalmente prevalecia o pessoal da maçonaria e o pessoal da área de seguros, era o objetivo de reunir essas pessoas de negócio em prol de uma entidade que fosse uma entidade de caráter social. E no início era muito fechado, inclusive, a participação de alguns grupos profissionais, mas depois, com a expansão, veio o crescimento, veio a participação da mulher, que logo no início era permitido. Depois houve uma proibição da participação da mulher e só muitos anos depois é que voltou a mulher ser admitida no movimento leonístico. Certo. O leonismo foi fundado no Brasil em 16 de abril de 1952. Quem trouxe o leonismo para o nosso país? O Lions foi introduzido no Brasil através de uma liderança na época que era Armando Fajardo. Então ele era um profissional ligado muito ao turf e frequentava o Uruguai, principalmente nas corridas de cavalo. Então isso foi o início das ações de entendimento entre o Brasil, os companheiros do Brasil, especialmente Armando Fajardo, e os companheiros de Uruguai, do Montevideo, que era o clube central, o clube principal do Uruguai. E aí houve essa fundação em 1952, na cidade do Rio de Janeiro, e fundado exatamente no edifício do Jockey Club. Esse edifício já não existe mais, mas até pela ligação do Lions com o Jockey, naquele momento as pessoas do Lions que eram associados de Jockey e prevaleciam num primeiro grupo de fundação do movimento leonístico em nosso país. Qual é o segundo clube fundado no Brasil, se não me engano, foi o Lions Clube Petrópolis Centro? Nós, dentro do estado do Rio de Janeiro, sim. Surgiu São Paulo, logo depois do Rio. Havia até uma certa disputa entre fundar primeiro o Rio e São Paulo. Essa disputa entre Rio e São Paulo sempre foi pautada, né, na nossa história. Hoje há realmente São Paulo que veio como segundo clube e logo depois veio Petrópolis como um clube fundado pelo Rio de Janeiro, pelo Lions Clube Mater, que foi a fundação de Petrópolis, até mesmo pela relevância de Petrópolis no cenário do estado do Rio de Janeiro. Naquele momento havia já um núcleo de muitas pessoas que moravam e trabalhavam no Rio de Janeiro e tinham também residência em Petrópolis, e Petrópolis foi escolhido para ser o segundo clube do estado do Rio de Janeiro. O que é o leonismo precisamente, o companheiro João Roberto? Bom, o leonismo é um movimento que decorre de todos aqueles que participam de Lions Internacional. É uma entidade que não tem objetivo político partidário, embora não possamos deixar de ter a participação em ações voltadas ao desenvolvimento, na verdade, do país. Mas é um movimento que varia de local para local, de país para país, de acordo com as necessidades regionais. Mas, normalmente, tem como objetivo principal o desenvolvimento de ações para o apoio às outras pessoas. É um shopping de serviços humanitários. Na verdade, há uma tendência, estudos caminham nessa direção e há algumas correntes da qual eu participo, que o Lions não deva ser uma entidade que preste serviços eternamente à comunidade só. Ela tem que pressionar o poder público
para que aplique bem os recursos dos impostos que nós pagamos para que funcionem as coisas. Então, o poder do Lions hoje, ele tem que sair um pouco daquela campanha do assistencialismo, que ainda existe, é até válido em muitas regiões, mas muito mais para exercer um papel, que é o papel de fazer com que o poder público cumpra o seu dever. Normalmente, quem participa do Lions tem um nível social razoável, embora não seja elitista, mas as pessoas têm mais facilidade de influência junto às autoridades do que exatamente a sociedade, o povo de uma maneira geral. Então, o que nós temos que explorar, eu acho que isso é um processo que vai caminhando e vai mudando ao longo dos anos, mas vai mudando de forma ainda lenta, mas que a gente possa ter um determinado momento que não seja necessário esse serviço do Lions como hoje é feito. Então, nós fazemos muitas das vezes campanhas da visão, fazemos operações de catarata, fazemos ações voltadas a diversos processos que são complemento daquilo que o poder público deveria fazer. Mas os Lions têm realmente essa vocação e essa tendência de prestar serviços para aqueles que realmente precisam, em qualquer que seja a área. Aliás, essa ideia sua é uma ideia na qual eu assino embaixo, porque eu acho que realmente o Lions tem por obrigação hoje também cobrar das autoridades as atitudes em prol da nossa comunidade. Eu sou francamente favorável a isso, acho que o Lions tem esta missão também, e hoje mais do que nunca, diante do nosso quadro político do nosso país. João Roberto, por que a denominação Companheiros Leões? Bom, parece um troço meio estranho esse negócio de companheiro, né? Hoje em dia essa palavra ficou meio... No nosso país não está muito bem vista nesse negócio de companheiro, né? Na realidade, houve uma desvirtuação do termo companheiro, né? O companheiro passou a ser, principalmente há alguns anos atrás, como um sinônimo de partícipes de alguns imbróglios que o país atravessa. Mas vamos deixar de lado esse momento transitório, que lá isso tem quase 100 anos, e o nome que utilizado no Brasil de Companheiro Leão não é um nome universal. Eu tive agora há pouco tempo em Portugal, por exemplo. Portugal não chama Companheiro Leão, chama Lion. E a América Latina toda, muitos países chamam. Então é o Lion João Roberto, é o Lions Paulo, não é Companheiro Leão. Então é quase como uma incorporação ao seu nome do Lion, que é a sigla, naturalmente, de Lions que nós utilizamos hoje como Lions Clubes. Diga-se de passagem que a próxima convenção internacional, que vai marcar os 100 anos, deverá alterar a denominação da Associação Internacional de Lions Clubes para Lions Internacional, eliminando a palavra clube. Isso já nos foi trazido, já nos foi confidenciado pelo atual diretor internacional, companheiro Luiz Figueira, que é do Brasil, foi meu colega de colegiado quando governador. Deverá haver aprovação da supressão do termo clube, porque o clube acabou ficando como um processo de incorporado. Então nós não teríamos mais, por exemplo, Lions Clube de Petrópolis, teríamos Lions Petrópolis, teríamos não o termo clube. Isso vai levar um tempo para se assimilar, para alterar as marcas, estatutos e tudo, mas é uma tendência bem encaminhada de aprovação que será submetida à votação democrática na Convenção Internacional de Chicago. Mas nós teríamos realmente, provavelmente, uma nova visão, uma nova... porque essa denominação, essa palavra clube parece que é uma coisa recreativa, né? Aí tiraria esse aspecto. Exatamente. Né? É difícil você explicar um clube de serviços, quando na realidade o Lions hoje é muito mais do que um clube de serviços. Exatamente. Você tem todo um processo. Agora, o porquê de ter sido traduzido, isso já veio da fundação praticamente, e muitos termos foram modificados. Nós tínhamos, por exemplo, tanto é que só nós chamamos as nossas esposas, nossas companheiras que passaram
hoje poder ser associadas ao Lions, antigamente não, que eram antigamente chamadas, e hoje são chamadas de companheiras leão. Mas na América Latina, por exemplo, todas são chamadas como damas leones. E o termo dama é pejorativo no nosso país. Tudo que você fala em dama não tem o significado da palavra. Exatamente. Né? E todos os femininos de animais são também pejorativos. É a galinha, a perua, a cachorra. Então você passar a utilizar não a dama leão, mas sim chamar como companheira leão, como domadora. Exato. Então há essa adequação ao Brasil. O domador até acha um termo certo, porque no final das contas nós todos somos domados pelas nossas esposas mesmo, né? Isso é matéria de outro programa que acontece realmente para reflexão. João Roberto, como é a atual formação hierárquica dentro do Lions? Temos clubes nas cidades que formam divisões, e como é que se segue isso? Bom, existe uma composição no mundo inteiro que é exatamente a divisão do mundo em chamados distritos. E esses distritos são áreas geográficas e existem os subdistritos que são as regiões menores. Então nós temos, por exemplo, o distrito L no Brasil, então que era um distrito que contemplava todo o Brasil até 1989. A partir daí, passou a existir uma subdivisão no Brasil em LA, LB, LC e LD. A LA Norte e Nordeste, LB Centro-Oeste, LC a região Sudeste e LD a região Sul. Esses distritos são subdivididos em subdistritos, que nós temos o hábito de chamar como distrito, mas juridicamente são subdistritos. Esses distritos são também, por sua vez, divididos em regiões. E essas regiões divididas em divisão, congregando clubes. Até algum tempo, até hoje, era permitido não ter a região. A partir da próxima convenção, agora em 2017, não será mais permitido não ter região. Todos os distritos terão que ter a sua região e, naturalmente, ter as suas divisões também. Isso é normal. Agora, alguns países tem, às vezes, distritos que envolvem vários países. Eu ia te perguntar, aqui no Brasil, quantos distritos nós temos em nosso país? Nós temos hoje 27 distritos. Na verdade, nós 27 subdistritos. Certo. São 4 distritos e 27 subdistritos. E esses distritos da nossa região são 9 distritos, chegou a ser até 11 distritos, mas houve um redimensionamento e houve um agrupamento e nós temos hoje o funcionamento de 9 distritos na nossa região, no nosso região Sudeste, no Sul também esse mesmo número, o Centro-Oeste são 4 e temos assim o Nordeste também dividido no número aproximadamente de 6 ou 7 distritos. Perfeito. Você foi governador do LC1, né, no ano de... eu fui governador no ano de 98, 99. 98, 99. Que foi, inclusive, o lema nosso foi o Leonismo para o Novo Século, preparando exatamente esse processo de mudança. Certo. Foi a última vez que nós tivemos um Lions do Brasil inteiro. Na época eram 29 distritos e reunidos num único conselho de governadores. Hoje o nosso distrito tem cerca de 60 clubes. Depois você foi presidente do Conselho de Governadores? Não, eu não cheguei a exercer, até por opção, não quis, nunca concorrer ao Conselho de Governadores, eu não ocupei o Conselho de Governadores. Eu tenho participado em vários programas, vários processos, mas não exerci, até houve um movimento de indicação, mas pelos afazeres profissionais e tudo, eu optei por manter essa posição de colaborador. Eu hoje ocupo uma das vice-presidências da Associação Nacional dos Governadores do Distrito Múltiplo L, que congrega, aí sim, a associação congrega todo o Brasil. É a única entidade que congrega o Brasil inteiro. E nós temos um revezamento a cada ano leonístico, ou seja, de julho a junho do ano seguinte, há uma mudança
de região. Então, atualmente é um companheiro nosso da região do Centro-Oeste, depois será um do Nordeste, depois será o do Sul, e aí voltamos para o Sudeste, quando a gente vai exercer, tudo correndo bem, a presidência da Associação dos Governadores, que congrega não só os governadores, mas também as esposas dos governadores, e todos os associados podem participar como colaboradores dessa entidade, que é a única entidade nacional. Certo. Qual é a missão de Lions, João Roberto? Depende muito de cada foco, de cada país. Nós temos hoje missões que são missões definidas pelas lideranças da sociedade, dos clubes, que decidem os destinos e aquele foco que vai se dar. Mas a missão principal, desde da fundação, é exatamente do servir. Servir ao próximo. O servir desinteressado. Não é? O servir desinteressado, que é uma coisa que sempre marcou e tem marcado nesses 100 anos. Há alguém que defenda, e eu também participo um pouco disso, mas o nosso grande ex-presidente internacional, João Fernando Sobral, ele comenta muitas das vezes que o Lions deveria trocar esse aspecto do servir, pelo nós servirmos, por nós pertencermos. O pertencimento hoje é mais do que o servir. Ou seja, não é qualquer um que entra para o Lions, você tem um processo de triagem. Sim, pois é, até ia te perguntar, quem pode ser associado a um Lions Clube e como se dá o convite para se tornar associado? A rigor, qualquer pessoa pode ser associada, desde que ela esteja gozando dos direitos civis, normalmente, ter a sua possibilidade de vir ingressar num clube. Mas não há a possibilidade de chegar, eu quero entrar para o Lions. Não. Você passa sempre por um processo de análise, e esse processo de análise é feito pelos próprios clubes através dos seus diretores de associados. Cada clube tem um diretor de associado que analisa as propostas que vem normalmente indicada por um outro associado e que passa por uma análise e por uma aprovação, primeiro de uma comissão no clube, a comissão de associados, e depois há uma aprovação pela diretoria e pela assembleia. Há normalmente uma tradição, muitos dos clubes adotam isso ainda, no Brasil são poucos, mas muitos adotam, o uso da bola preta. Então, ou seja, você tem isso a gente já viu, inclusive em vários clubes, até mesmo no Brasil, todos os associados têm uma bola branca e uma bola preta na mão. E coloca numa urna a bola que ele entende que seja. Se o candidato tiver uma bola preta, ele é rejeitado. Então, é uma forma de preservação do grupo, inclusive isso hoje se usa pouco, mas é uma orientação que existe para muitos clubes e muitos adotam isso com uma regularidade plena. Então, ou seja, você é convidado e aí se você é aceito, você passa por uma capacitação, por uma certa orientação, para você não entrar e sair daqui a pouco, porque há compromissos. Você é voluntário até a hora que você aceita. A partir daí, você tem o dever de cumprir algumas obrigações pecuniárias, você paga uma taxa, essa taxa é revertida para custeio da associação como um todo, custeio do distrito e do seu próprio clube, que varia de valores, não são valores altos, são valores relativamente pequenos, mas que são necessários até para você ter a sua participação no movimento. E uma vez aprovado, acolhido, passado por esse período, vamos chamar um pouco de adaptação, existe aí a posse e a partir daí passa a ter todos os direitos de votar, ser votado, participar das ações como um todo. Exatamente. Os leões contribuem, costumam dizer que a posse de um companheiro leão é o momento mais importante do leonismo. Por que isso? Sim, porque é o momento de sua admissão naquele grupo. É importante que seja sempre revestido de uma certa solenidade, onde você tem um formalismo, onde é o ato principal. Normalmente você não dá posse a um novo associado, por exemplo, numa festiva de Natal, uma festiva de visita de governador,
o que é um momento também relevante, você dá posse sempre num momento especial, onde essa pessoa ela é introduzida no movimento e com o carinho, naturalmente, de seu padrinho. Todos os associados têm um padrinho, e ele tem o momento de levar sua família, de levar seus convidados para ter aquele momento festivo. É o momento mais importante e durante isso o mundo inteiro segue o mesmo ritual. Então há sempre uma apresentação, há sempre uma leitura do código de ética, dos objetivos de Lions, há uma verificação se foram cumpridas todas as formalidades, e aí há o ato, a solenidade de iniciação desse novo associado. Como esses clubes de Lions praticam as atividades deles? Bom, a prática varia de acordo com cada clube. Nós temos clubes hoje grandes, clubes no Brasil, alguns clubes com 80, 100 associados, outros clubes que são clubes considerados pequenos, que têm às vezes meia dúzia de associados. Mas não quer dizer que o que tem 80 associados, 100, faça mais do que às vezes isso eu concordo plenamente. Que tem um número pequeno de associados. Exato. Porque às vezes você tem regiões que são regiões que funcionam no Brasil, nem tanto, mas outros países funcionam só em alguns meses do ano. Nós temos, por exemplo, regiões que são regiões, às vezes de inverno muito rigoroso, que o Lions não funciona durante o inverno. Os clubes não funcionam durante o inverno. Funcionam só naqueles momentos de onde as pessoas podem se locomover com mais facilidade, participar mais em ações e tal. E hoje já existe também a figura já dos clubes cibernéticos, os clubes que atuam muito através da internet. Mas a definição do que vai fazer e tudo é feito pela Associação Internacional, que tem uma linha de prioridades onde o clube pode seguir ou não. E você analisa de acordo com cada região. Nós temos, às vezes, alguns casos, eu mesmo quando fui governador, eu visitei um clube, que o objetivo principal do clube naquele ano era construir uma capela mortuária. Então, por que isso? Porque naquela cidade só tinha local para ser guardado um morto por vez. E se morressem dois, um não podia ser velado. Então existia, a campanha toda foi feita, felizmente eu não fui convidado para a inauguração, mas sei que houve a inauguração. Havia toda a movimentação para fazer aquele que era a necessidade. Então você tem casos de regiões que são situações bastante diferenciadas de outras regiões. O normal é que você tenha esse clube defina através de linhas gerais que você possa saber, lá internacional, que pensa, quais são os principais programas, e você tem a nível de distrito e a nível de clube, aí sim a sua definição. Por exemplo, nós passamos esses anos, todos esses últimos anos, com foco mundial que era a visão, a operação de catarata e os programas. A partir da próxima convenção, haverá um novo foco. Não vão esquecer a área da visão. Mas o principal programa, talvez dos próximos 40, 50 anos, será a diabetes. Perfeito. Porque a diabetes tem tido um crescimento grande, né? Com reflexo na própria visão. Muitos perdem a própria visão pelo problema da diabetes, pela doença. Mas há uma definição pelo clube. O clube não é obrigado a seguir o que Lions Internacional sugere. Nem o clube é obrigado a seguir o que o governador sugere. O clube tem liberdade, o clube tem ampla liberdade, até mesmo de receber o governador. Se o clube não quiser receber o governador, ele pode não receber, tanto é que é chamado de visita, não é inspeção. Certo. Então o Lions ele é uma entidade filantrópica, mas visada à prestação de serviços, é isso? Ela não é uma entidade filantrópica. Porque a filantropia tem características hoje mais diferenciadas. É uma entidade de prestação de serviços humanitários, mas não ter o assistencialismo da filantropia. Isso é o mais importante. Então esse é o lado que se substitui o termo filantropia por ações comunitárias, ações sociais e ações humanitárias, no sentido mais amplo. Perfeito. João Roberto, vamos ter que fazer um intervalozinho, a gente já volta já. Estamos apresentando
Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Estamos voltando com o nosso programa Nós Servimos, do Lions Clube Petrópolis Quitandinha, hoje entrevistando o companheiro Leão João Roberto Moreira Alves, ex-governador do nosso distrito. João Roberto, o Lions tem alguma conotação política? Você já disse isso, mas é bom a gente frisar bem? Eu entendo que o Lions tem que ter uma conotação política, não partidária. Perfeito. Mas nós devemos ter, em nossos objetivos, prever que tenhamos um fórum onde se tem a discussão dos assuntos de relevância para o país. E você não tem a política desassociada desse cenário. Você não tem o partido, mas o Lions precisa ter uma ação política mais intensa. E isso tem sido obtido em algumas regiões com grande intensidade, mas outras regiões não envolve politicamente naqueles momentos mais cruciais. Nós temos, por exemplo, na nossa história do leonismo, nós tivemos alguns políticos em seus quadros, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, né? Sim. Teríamos alguns aí que você pudesse lembrar? E ainda temos. Nós tivemos vários presidentes da República que são leões. Foram leões e muitos governadores de estado. Temos prefeitos que participam, vereadores, deputados. Mas, normalmente, quando se apoia, inclusive, às vezes, um processo, é um companheiro seu, um associado, que é candidato, não se menciona partido político. Então, é comum, eu mesmo, quando estive na governadoria, era ano de eleições, levantei todos que eram candidatos a deputado ou vereadores, eu não lembro bem, mas que participavam, a gente divulgou todos, que às vezes você não tem em quem votar, você vai votar em alguém que seja associado do movimento. Agora, o que nós temos que ter, e essa é uma das missões que estamos avançando com mais intensidade, é exatamente no sentido de participar de processos, de projetos de lei, ou funcionarmos como órgão técnico consultivo. Mas nós tivemos o presidente da República, Juscelino foi companheiro leão ativo, participava fortemente. Tivemos em São Paulo alguns governadores de estado. No próprio Rio de Janeiro tivemos prefeito do Rio de Janeiro que foi associado ao Lions, e temos no mundo vários exemplos, inclusive nos Estados Unidos, a sede do Lions, que Carter foi presidente dos Estados Unidos e foi companheiro de leão, simultaneamente funcionando e sem interferir uma coisa na outra. Nós temos os deputados também, que são os vereadores no Rio de Janeiro, que são companheiros leões, né? E agora parece que vamos ter aqui também Petrópolis aí. Vamos ver. Tivemos alguns que foram até caçados também. Exatamente. Mas isso faz parte do momento, nós devemos apoiar. Se deve ser caçado, deva ser caçado, sendo leão ou não sendo. Como o Lions passou a fazer parte da ONU, onde ele tem uma cadeira com direito a voz e voto? O Lions foi, no momento da criação das Nações Unidas, o Lions passou a ser convidado a integrar como membro de um dos conselhos. Na realidade, o Lions não tem uma cadeira igual a um país, mas nós temos uma cadeira num dos conselhos econômico e social que participa com o direito de opinar, com o direito de propor, e as Nações Unidas, uma vez por ano, dedicam um dia do Lions nas Nações Unidas. Então, pessoas do mundo inteiro são escolhidas, cerca de 1.000 pessoas, para participar durante um dia de um momento dentro da ONU. E normalmente se faz, os distritos fazem ações de homenagem à ONU e recontando todo esse lado. Esse ano mesmo, o nosso distrito do Rio de Janeiro, o nosso distrito do Estado do Rio de Janeiro, o LC1, fez um belo encontro, que foi uma das sessões do Fórum do Instituto Melvin Jones de Estudos Leonísticos sobre a ONU. Convidou-se, inclusive, um reitor de uma universidade, o professor Cândido Mendes, que é membro de um dos conselhos da ONU,
para participar, fez uma brilhante exposição, e essa exposição, toda essa fala, essa solenidade está disponibilizada inclusive no site do Instituto de Liderança do nosso distrito. Vamos falar dele já já. O Lions tem atuação em quantos países? Hoje estamos em 210 países. E quantos somos leões em todo o mundo e no Brasil? Nós já passamos no mundo a 1.450.000 associados. No Brasil são quase, caminha para 50 mil associados, embora tenha tido oscilação, às vezes, de um ano para outro, de acordo com toda uma conjuntura nacional. É lógico. A gente vê que o número de companheiros leões no mundo é maior, às vezes, do que muitos países, né? Sim, nós temos hoje... Quase 1,5 milhão de companheiros leões, e tem países que nem tem isso de habitante, né? Sim, nós temos aí, sem dúvida nenhuma, uma participação significativa. Seríamos um país de porte significativo. Exato. O Lions, além das atividades nos países de origem, também tem atuação destacada em países mais pobres com a erradicação de doenças. Quais as principais doenças que o Lions tem assim procurado erradicar ou colaborar para a disseminação delas? O Lions, como nós já comentamos, ele foca muito em função da região. Por exemplo, na região do Oriente, a Índia recebeu muito recurso, muito aporte. Hoje é um país com um grande número de associados em função do apoio na área da visão. Tendo que enfrentar, naturalmente, as dificuldades normais de resistência, mas é um país que trouxe uma característica diferenciada. A gente vê, por exemplo, também um apoio muito grande em muitos países da África, países pobres também da Ásia. Nós tivemos a oportunidade de acompanhar mais de perto alguma coisa mais ou menos recente, que foi sobre Paquistão também, que é um dos países, Bangladesh, alguns países que têm uma dificuldade muito grande na parte de alimentos, na parte até da própria cultura. Às vezes não é a falta de alimentos, é a falta de cultura, que você morre de fome, mas você não come a carne de boi. Então você tem que respeitar, é um ponto de vista daquele país. Mas o Lions tem apoiado, inclusive em ações que são ações decorrentes de sinistros que acontecem. Exato. Nós tivemos o Haiti, por exemplo, uma boa contribuição do Lions para o Haiti, uma boa contribuição do Lions para o Nepal, quando teve essa avalanche. E nós temos hoje no Nepal vários clubes funcionando muito bem, inclusive com página na internet. Nós temos um filho que escalou o Himalaia e visitou durante a subida do Himalaia, encontrou vários monumentos de Lions e tudo, que foram logo depois, dias depois que ele saiu, houve avalanche com morte de muita gente, e inclusive o Brasil fez campanhas de apoio para recuperação, reconstrução de obras físicas no próprio Himalaia. João Roberto, o que é ser amigo de Melvin Jones e qual o destino da verba que é destinada para quem passa a ser amigo de Melvin Jones? Bom, na realidade foi uma forma inteligente que Lions criou de arrecadar recursos para uma fundação. O Lions é uma associação e tem ao lado do Lions uma fundação, Lions Foundation, que é a maior fundação, a melhor fundação, reconhecida, inclusive pela revista Time, de ações com recursos em grande quantidade, que são recursos prioritariamente doados pelos associados, que destinam, em média, $1.000 para essa fundação. E no momento que você tem a doação, você concretiza a doação, você recebe uma comenda, um título, que é chamado de Companheiros de Melvin Jones. Então você recebe isso como uma forma de reconhecimento. É uma placa bonita que você coloca na parede. Há muita gente que coloca isso como um reconhecimento pelos grandes serviços, o que não é. Basta você ter uma doação de $1.000, você recebe, mesmo que não tenha feito nenhum serviço de grande utilidade no seu clube. É um ponto que a gente particularmente até tem uma reflexão sobre esse lado.
porque muitos usam como tendo sido reconhecido por Lions Internacional, pelo relevante serviço. Não, você foi reconhecido que você doou $1.000. E esses $1.000 podem ser parcelados e tal. Esse dinheiro é destinado a um fundo mundial, e esse fundo ele é para servir a catástrofes, a programas, a projetos e tal. Há uma destinação, o Brasil contribui relativamente pouco em relação a outros países, e os recursos eles acabam na prática não indo muito para o exterior. Eles são contabilizados, mas são aplicados no próprio país. Né? Isso não totalmente, mas há momentos, se você não tiver catástrofes, etc., esses excedentes vão para atender outros países. Mas o Brasil sempre tem algumas catástrofes que ocorrem. Então. Principalmente agora, nós aqui em Petrópolis já recebemos muito. Sim, agora há um cuidado, que é o seguinte, não há destinação nunca de recursos quando é uma coisa previsível. Nós tivemos, por exemplo, uma cidade que explodiu uma fábrica de fogos. Destruiu muita coisa e até matou gente e tal. O Lions Internacional negou, porque é o tipo da coisa. O que o Lions tinha feito para evitar que aquela fábrica de fogos, até irregular, funcionasse? Então, ou seja, se você tem uma catástrofe natural, então, de um desabamento, uma enchente e tal, aí você tem o apoio. Mas se é uma coisa que foi decorrente de uma omissão que aconteceu da autoridade pública, etc., aí não tem perspectiva de ter nenhum tipo de apoio de Lions Internacional. Perfeito. João Roberto, o Lions possui diversos cursos que podem ser feitos presencialmente ou online. Quem pode ter acesso a esses cursos, como fazê-lo e através de quê? Parece que existe um Instituto Melvin Jones. O Lions tem, na sua página internacional, tem vários cursos que são colocados à disposição do mundo inteiro em vários idiomas. Esses cursos, entretanto, eles são voltados para capacitação dentro do foco Lions. Então, ou seja, como você ser um bom presidente, como você desenvolver atividades, fazer atividades, etc. Então, você tem um leque de vários cursos, são cursos voltados para quem já é do Lions, como se fosse uma universidade corporativa, ou seja, para capacitar melhor aqueles que participam do movimento. Dentro do nosso distrito LC1, foi criado o Instituto de Liderança, hoje chamado Instituto de Desenvolvimento de Liderança, que ele tem o foco não de atender exclusivamente aos assuntos de Lions, mas sim de atender a sociedade de uma maneira geral. Eu tive o prazer de ser convidado, estou coordenando esse trabalho, que tem um foco voltado para ações Lions e Extra Lions. Então, por exemplo, nós estamos lançando agora, em janeiro de 2017, um curso sobre oratória. Esse curso sobre oratória não fala sobre Lions, ele fala como você se expressar melhor. Ele é voltado ao jovem, voltado ao adulto, mas você tem hoje muita gente com dificuldade em expressar a sua fala. Sentimento. Exatamente. Um outro curso é um curso como organizar uma reunião, que também serve para uma associação de moradores, um partido político, que é para qualquer pessoa. Então, existem alguns cursos que estão disponibilizados na página do Instituto de Desenvolvimento e Liderança, estarão a partir de janeiro de 2017, que são cursos gratuitos e totalmente à distância. Então, faz parte de um programa chamado Escola Aberta Lions. E não há, inclusive, essa é uma outra característica, não há necessidade de identificação. Então, muita gente quer ter acesso, quer ter informação, mas não quer se identificar. Então, por exemplo, eu quero aprender como fazer melhor, trabalhar com equipe, mas eu não quero dizer isso. Então, eu participo do curso como anônimo. E isso tem sido um modelo utilizado no mundo, em alguns países, e nós trouxemos para o Brasil, como dentro do Lions, como uma ação de unidirecional, de você não precisa identificar, você precisa ser, e o Instituto de Desenvolvimento e Liderança atua como um provedor de conhecimento. E isso tem sido feito já, a primeira fase foi só através através de rádio, tecnologia áudio digital, que está disponível. São 3 cursos que estão abertos, tivemos um acesso significativamente alto, e agora os cursos são transmitidos também em vídeo.
Então isso permite um avanço de tecnologia vídeo digital de uma forma mais ampla. Não custa nada, são cursos de curta duração, cursos que servem como enriquecimento, não como formação, e que esse é um trabalho voltado para a sociedade como um todo. Ao lado do Instituto Melvin Jones, do Instituto de Liderança, há o Instituto Melvin Jones de Estudos Heunísticos. Esse sim, trata dos assuntos de Lions, exclusivamente de Lions. João Roberto, você como um homem ligado à educação, o que você acha desta reforma preconizada aí que vem da educação? Eu acho extremamente necessária. Apesar de existirem críticas, mas você tem que mudar. Não pode ter, o Brasil não pode continuar tendo esse ranking péssimo em termos de país. Então nós temos, e o Brasil, a gente acompanha, eu presido o Instituto de Pesquisas e Administração da Educação, que é uma organização fundada há 43 anos atrás, voltada à educação de uma maneira geral, não lá profissionalmente, eu pertenço ao Instituto, e nós temos acompanhado toda a educação desde a época do Brasil Colônia. Nós temos documentado, e toda vez que existem avanços maiores do intervencionismo estatal, piora a educação. Isso é uma sazonalidade que ocorre em nosso país. Agora, é necessário ser feito mudanças. Existem algumas coisas que estão hoje na berlinda, por exemplo, que é a reforma do ensino médio, que é necessário. O Brasil não pode continuar tendo um ensino médio tão ruim como ele tem, com tantas disciplinas obrigatórias que ninguém ensina, não serve para nada. Então, dá a liberdade do aluno escolher. No passado, bem na nossa época de estudante, nós tínhamos a opção, você fazia o clássico, o científico, o normal, tal. Depois não, todo mundo teve que fazer a mesma coisa. Então, minha formação, eu sempre tive um foco mais voltado à área de humanas. Eu era seria obrigado a estudar física, química, biologia, etc., que simplesmente para passar no processo vestibular, e hoje necessário para ter uma pontuação melhor no Enem. Então, essa mudança que vai avançar, e tenho certeza que vai ter questionamento, o Supremo já vem questionando isso, mas o que vai acontecer é que tem que haver mudança. Nós não podemos ficar com uma inércia, um quadro de população sem ter o gosto de estudar. E esse é o grande desafio que nós temos. Perfeito. Nós temos muitas pessoas que estão simplesmente mais preocupadas em obter uma nota fiscal, ou seja, o diploma, do que ter a mercadoria, que é a aprendizagem. Né? João Roberto, o leonismo está fazendo 100 anos de trabalhos realizados em todo o mundo. Quais as festas que estão sendo programadas para esse acontecimento aqui em nosso país? Bom, no mundo, né? Existe no mundo, o ápice maior é exatamente a convenção dos 100 anos de Lions, que será em Chicago, e essa convenção vai ser um grande centro de atenção, embora as comemorações não encerram, as comemorações prosseguem durante um largo período. Cada região vem buscando adaptar a sua forma. Então existem coordenações nacionais, coordenações distritais, para definir ações voltadas aos legados de Lions, o que está sendo feito. E nós temos, então, uma grande fonte de informação sendo inserida no site Lions Internacional sobre essas atividades. Algumas atividades são atividades até consideradas mais simples, mas é importante você construir uma biblioteca. Exatamente o que nós acabamos de fazer, até comunicar ao nosso distrito, já de antemão, antes do relatório seguir, este mês nós conseguimos fazer a doação lá no Clube Petrópolis Quitandinha, fez a doação de cerca de 400 livros para a comunidade do Vale do Carangola, a AFIP, que é a Associação Filantrópica de Petrópolis. Nós doamos para ela, para na sede dela ser instalada a biblioteca lá no Clube Petrópolis Quitandinha, com o logotipo e a logomarca dos 100 anos, como um legado dos 100 anos que o nosso clube está fazendo para a nossa comunidade de Petrópolis. Nós temos que parabenizar, eu acho que o Quitandinha é um clube de ponta, um clube que pensa grande e que tem ações que são ações voltadas à sociedade. Então nós temos hoje obras sendo realizadas
que são obras duradouras. É uma forma de você festejar. Festejar não é você reunir, cortar o bolo, cantar o parabéns e no dia seguinte você não ter nada acontecendo. E tudo isso tem sido feito com muito carinho, com muita visibilidade. O importante é dar visibilidade, porque nós precisamos, e mais uma vez parabenizo, um programa de rádio com regularidade, é uma coisa difícil, mas você tem a possibilidade de dar visibilidade. Porque não adianta a gente ficar reunido, sendo um clube de jantares ou almoços, fazer aquelas ações e simplesmente não colocar sua cara na rua, você colocar suas ações. Porque as grandes vitórias, as grandes conquistas vêm exatamente de um marketing que se construa ao longo de ações voltadas para aquela sua sociedade. Não adianta você importar um projeto que deu certo numa região que não vai dar certo em outra. Você tem que ver as características, diagnosticar, ver realmente o que a sociedade precisa e fazer ações como vocês fizeram de construção de uma biblioteca e acompanhar essa biblioteca. Mais importante não é só a construção, é você acompanhar, para não ser, eventualmente, numa mudança de direção de uma entidade parceira, guardarem aqueles livros e jogarem num canto qualquer, simplesmente porque fizemos a nossa parte, mas não acompanhamos. João Roberto, no Brasil, o Lions terá 65 anos de fundado nessa oportunidade. Também é um marco para o leonismo nacional, não é? Sim, não há dúvida nenhuma, porque há uma importante contribuição, mas nós precisamos ser mais ousados. Nós não podemos ficar tendo, e aí a fragmentação do Brasil em vários distritos múltiplos fez com que se desconheça um pouco o que está sendo feito numa região e outra. Nós temos uma revista de Lages da região sudeste, que enfoca e divulga as ações aqui dos nossos 4 estados, Rio, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Mas às vezes desconhecemos o que está sendo feito lá no Amazonas, no Amapá, e tem clubes atuando muito bem, fazendo belíssimas campanhas, atividades. Eu tive a oportunidade de, esse ano mesmo, estar no Amapá. Visitei um dos melhores clubes em termos de espaço físico que eu tive a oportunidade de visitar, foi o Lages Clube de Macapá, um dos Lages Clube de Macapá, que faz um trabalho de referência para não só a cidade, mas para o estado todo. E faz ações, faz debates, faz envolvimentos de políticos, envolvimento da sociedade. Então, acho que nós precisamos ter realmente uma participação efetiva e termos nesses momentos que são momentos marcantes, como o aniversário do Lions, no Brasil também, de termos um processo de forte divulgação daquilo que fizemos e daquilo principalmente que queremos fazer. Certo. Ô, João Roberto, quanto ao momento político nacional, o Lions tem se posicionado de que forma? Esse é um outro ponto que eu sei que é necessário, embora tenha muita polêmica nesse aspecto. A gente sentiu o Lions do nosso distrito, aceitou uma proposta que nós encaminhamos, que foi discutir dentro do Lions as medidas contra a corrupção. É um movimento que surgiu do Ministério Público e esse movimento foi trabalhado, primeiro discutido num evento, num seminário, num fórum. Trouxemos o pessoal do Ministério Público, debateu, apresentou. As conclusões disso foram levadas a uma convenção do nosso distrito envolvendo o Estado do Rio de Janeiro. Depois levamos a convenção nacional, a convenção do nosso múltiplo, que seria a nossa convenção regional. Aprovado, nós entramos fisicamente, inclusive entregamos essa posição do Lions favorável às medidas contra a corrupção no Congresso Nacional. Eu fui portador, inclusive, desse documento assinado pelo nosso governador, então, companheiro Maurício Herói, do ano leonístico passado, mas com a aquiescência da atual governadora, a companheira Marília Simões, e de todos os vice-governadores, no sentido de se levar à manifestação de apoio do Lions. Eu acho que eu tive a oportunidade de ir para a rua, você tem que ir com a camisa do Lions, participar da passeata, isso não é um envolvimento político partidário, e sim um movimento de ter um fim da corrupção, que ninguém aguenta mais ter esse cenário, triste cenário, que vai afastando, inclusive, muita gente do nosso país. Então o Lions tem que dar continuidade,
Então nós temos que, por exemplo, acho que esse é um papel que com certeza Petrópolis vai ser feito, outras cidades vão fazer, nós temos mudanças dos governantes nas cidades. Nós não temos que ir para pedir coisas, nós temos que ir para oferecer. Então, ou seja, qual o pensamento dos Lions de Petrópolis, qual o pensamento dos Lions do Rio de Janeiro, de Volta Redonda, de outras cidades que têm vários clubes, é reunir os clubes, definir e apresentar uma proposta. Nós não devemos ser atiradores de pedra, e sim nós devemos apresentar as propostas e cobrar que a Câmara dos Vereadores aprove essas medidas, que sejam medidas naturalmente sensatas, mas nós temos que atuar, ou seja, nós não podemos ficar, hoje vimos a aprovação de aumento de salário dos vereadores em São Paulo, certo? E vemos tal movimento pequeno, mas comporta aumentar 35% dos vereadores de uma cidade que está com dificuldades como o Brasil inteiro. Exatamente. Tá? Mas vamos à rua, temos que ir manifestar, no mínimo, nas nossas redes sociais, nos espaços como são dados hoje pela rádio, mas nós temos que ter a participação efetiva. Nós não podemos ficar depois a reboque para dizer que não devia ter sido feito assim quando termina o mandato. Exatamente. João Roberto, organizações como o Lions têm um papel fundamental dentro da comunidade. Torna-se necessária a divulgação desse tipo de trabalho também. Apesar de não atuar partidariamente, esta posição do Lions foi de todos os leões do país, não é isso? Sim, é uma posição que foi endossada, inclusive, pelos outros distritos. De forma diferente, alguns fizeram uma regionalização, acrescentaram outras medidas, mas o que nós temos que ter é uma unidade de trabalho, ou seja, nós temos que ter uma ação política concentrada. Nós não podemos ficar, mesmo nas regiões que tem, democraticamente, você tem que discutir. Então, você tem na cidade, no caso de Petrópolis, 3 clubes de Lions, mais 2 clubes de jovens, que são, total, 5 clubes. Tem que existir um consenso. Quando você tem uma solução de consenso, ótimo. Quando você não tem, democraticamente se decide e os outros respeitam. Perfeito. Não é o caso de você chegar e ter 2 linhas de pensamento. Você pode ter até linha pessoal diferente, mas você participa de uma entidade, você tem que seguir a linha definida pela entidade, porque do contrário fica uma bagunça em termos de pensamento. Um diz uma coisa, outro diz outra e tal. Você pode dizer como pessoa, mas como entidade, a palavra tem que ser única e devidamente discutida, previamente discutida, medida, vistas as consequências, para que também não saia precipitadamente sendo colocado coisas para depois ter que refazer o seu ponto de vista. Exato. João Roberto, infelizmente nós estamos chegando ao término do nosso horário. Passou rápido, a gente nem sente, porque é um papo agradável, a gente vai falando e quando a gente vê, o horário já chamou-nos. Nós queremos agradecer a você, a atenção de você ter vindo do Rio de Janeiro, especialmente para conceder essa entrevista aqui para nós na Rádio Imperial e ao Lions Clube Petrópolis Quitandinha, particularmente, e deixar os nossos microfones para as suas despedidas. Bom, eu quero agradecer. Eu acho que é oportuno a gente estar tendo a oportunidade de compartilhar, debater alguns aspectos que são pontos de vista, não meu, mas pontos de vista da entidade, do Lions como um todo. E é sempre um prazer poder estar em Petrópolis. Petrópolis é uma segunda cidade querida minha e que aqui eu participei, aqui eu vivi e naturalmente agradecer ao Paulo a oportunidade desse convite. Estarei sempre à disposição e espero, nesse momento, que todos tenham um ano 2017 feliz, com realizações possíveis de serem feitas, que a gente tenha uma paz no mundo e o Lions possa contribuir na construção dessa paz universal. Pois é, meus amigos ouvintes, nós, este ano de 2016, ouvimos aqui engenheiros, jornalistas, fisioterapeutas, geomorfólogos, geólogos, médicos, dentistas, professores, nutricionistas, advogados, professores, políticos, vereadores, secretários municipais, enfim, ouvimos uma grande gama de pessoas diferentes, de várias opiniões e que aqui no nosso microfone foram entrevistados por nós.
Nós queremos agradecer a todos a audiência que nos dá no nosso programa. Nós vemos também sempre agradecer aos nossos amigos no Facebook que compartilham conosco as páginas do Lions Clube Petrópolis Quitandinha, que ou quando não conseguem ouvir a nossa entrevista aqui, que vão lá no Face e lá tem acesso direto às nossas entrevistas. Nós queremos agradecer, portanto, a vocês a oportunidade de estarmos aqui desfrutando dos microfones da Rádio Imperial, agradecer a confiança da Rádio Imperial a nós depositada para este programa e contamos com a audiência de vocês no nosso próximo ano, que já se avizinha a partir de amanhã. Queremos desejar a todos um feliz ano novo, um ano de paz, prosperidade, de tranquilidade, que nossa cidade realmente ressurja e possa realmente brilhar no cenário nacional, não nas manchetes que nós estamos acostumados, infelizmente, a ver. Mas almejamos e desejamos ao futuro prefeito que está assumindo amanhã os destinos da nossa cidade e a nossa Câmara de Vereadores uma gestão profícua em prol e em benefício da nossa população, da nossa comunidade. Um abraço a todos, um bom final de semana, fui.